Enquanto você assiste esse vídeo, dezenas de empresas estão testando um sistema que vai monitorar cada centavo do imposto do seu supermercado. O piloto começou em julho de 2025. Em janeiro de 2026, ele chega em você. E quais são os primeiros relatos? Até grandes redes estão descobrindo uma complexidade que poucos esperavam. Na verdade, a gente esperava facilidade, mas eu vou te mostrar o que está acontecendo nesse piloto e como garantir que você não seja pego de surpresa. Eu sou Fabrício Tonegutti, advogado tributarista, e nos últimos 20 anos nós acompanhamos mais de 10 mil lojas de supermercado na adaptação às mudanças fiscais que acontecem diariamente com o monitoramento fiscal da Mix Fiscal. E desde julho de 2025, nós estamos acompanhando de perto esse piloto na apuração assistida, através de fornecedores de sistema, de empresas participantes, da análise técnica dos requisitos que já foram publicados. E eu aprendi uma coisa: imposto calculado automaticamente só funciona se os dados estiverem perfeitos. Seja bem-vindo ao episódio 7 da série Reforma Tributária, o último episódio desse bloco que trata da operação. Se você ainda não é inscrito, você se inscreve agora e ativa o sininho, porque esse episódio vai mudar completamente como você olha para a sua apuração fiscal. Deixa eu te explicar o que é a apuração assistida e por que isso muda tudo. A Receita Federal lançou o portal RTC em julho de 2025. RTC significa Regime de Tributação Compartilhada, que é um nome técnico do IVA. É um IVA dual brasileiro, por isso que é compartilhado, né? Tem coisa que é federal, tem coisa que é estadual, municipal. E junto com esse portal começou um piloto. Entre 50 e 66 empresas foram selecionadas para testar a apuração assistida antes de todo mundo. Bom, olha, a Receita Federal não divulgou os dados oficiais desse piloto ainda, mas as empresas que estão participantes, elas não falam publicamente sobre os detalhes. Através de fornecedores de sistema que estão desenvolvendo as integrações, empresas que compartilham as suas dificuldades com as suas consultorias, a nossa própria análise técnica de quais são esses requisitos publicados, a tendência é muito clara. A maioria dos supermercados, incluindo as grandes redes com estrutura fiscal robusta, vai precisar de ajustes significativos para atender os requisitos da apuração assistida. E eu vou te mostrar exatamente por quê. Antes, deixa eu te explicar o que é apuração assistida, porque o nome acho que não entrega a dimensão da mudança. Hoje, como é que funciona? Hoje, você emite as suas notas, os seus cupons o mês inteiro. Depois o contador pega essas notas no fim do mês e ele faz uma apuração, créditos menos débitos, ele depois gera o SPED, faz os ajustes, gera DCTF, gera guia e aí você paga. Em resumo, no sistema atual, você calcula, o fisco fiscaliza depois, muitas vezes anos depois, às vezes nem fiscaliza. Mas em 2026 e daí para frente, você emite a nota, a plataforma do governo captura isso automaticamente. Você lembra do episódio 6? O sistema calcula para você em tempo real esses débitos e esses créditos. Eles vão entrar na sua conta e vai fazer parte da sua apuração. E então o fisco entrega a apuração pronta para você. E você vai ter um prazo para contestar. Vai ter lá 30 dias para contestar isso. Se você não contestar, vira definitivo. Com o sistema novo, o fisco calcula e você valida. Olha como invertem os papéis. E você tem um prazo curto para fazer isso. O fisco hoje leva 5 anos, mas você não vai ter todo esse prazo. Isso que eu estou te dizendo, esse fenômeno de que o fisco vai ficar monitorando o que acontece com você e entrando na plataforma e na plataforma disponibilizando direto o cálculo de débitos e créditos, isso vai acontecer todo dia, de forma automática. Ele parece eficiente? É, mas só funciona se as informações que alimentam o sistema estiverem corretas. Olha, aqui começa um problema. Deixa eu te mostrar exatamente como esse sistema ele funciona passo a passo. Do dia 1 ao dia 30 do mês, você está emitindo as suas notas fiscais. Entrada, saída. Cada nota tem os campos do grupo UB.
que é esse grupo que foi criado pelas normas técnicas. E eu falei sobre isso no episódio 6. Se você precisar, volta lá e dá uma olhadinha. O EBS, o CBS, os créditos, as alíquotas, enfim, cada nota vai automaticamente para essa plataforma do governo, que é o registro das operações de consumo. Esse registro é como um tradutor automático. Ele pega as suas notas, pega os seus eventos e traduz isso para uma linguagem tributária padronizada. Bom, terminou o mês. Nos primeiros dias do mês seguinte, você vai ter um prazo específico que ainda está sendo definido na regulamentação. Acredita, a gente já está há poucos meses de começar o jogo e a regra do jogo não está clara para ninguém. O sistema, ele então vai gerar a sua apuração assistida automaticamente. Essa apuração vai aparecer no portal do fisco com basicamente 3 números. Vai te mostrar, de um lado, quais são os seus débitos, o IBS e o CBS, que incidiram nas suas vendas e nas suas operações. Segunda informação, são os seus créditos, o IBS e o CBS, que você pagou nas compras. E a terceira informação, o saldo, o débito menos o crédito, o que você realmente vai pagar. Pode parecer simples, e ele é simples matematicamente. Com base na Lei Complementar 214 de 2025 e nos prazos atuais das entregas de declarações fiscais, a gente estima que você vai ter mais ou menos 30 dias corridos para fazer 3 coisas. Conferir se os débitos estão certos. Depois, conferir se os créditos estão completos, se não deixou de aparecer nenhum crédito para você, porque eles não serão automáticos, eles dependerão de uma manifestação, da geração de um evento por parte do seu fornecedor. E terceiro, você vai ter que contestar qualquer erro via sistema. Se você achar um erro, você vai ter que ir lá clicar em contestar, vai ter que anexar comprovante, submeter isso vai abrir um processo administrativo, o fisco vai analisar, você vai discutir, mas aqui está o grande problema. Se você não contestar no prazo, a apuração pode se tornar definitiva e vai seguir o princípio da homologação tácita que está previsto no Código Tributário Nacional. Embora os mecanismos específicos ainda estejam sendo regulamentados, as regras não estão criadas ainda, não estão claras. A lógica vai ser o seguinte: se você ficar em silêncio, significa que você está concordando com a apuração do fisco. E o crédito que você não aproveitou, perdeu. E aqui que eu quero recordar uma lição que a gente aprendeu com o E-Social. Isso se torna crítico para você imaginar. A gente olha o passado para entender o que pode acontecer no futuro. Você se lembra do E-Social? Quando ele chegou, algumas empresas chegaram a ficar sem contratar colaboradores por meses, porque elas não conseguiam enviar as informações para o sistema do E-Social de maneira correta. Tinha erros em cadastros, eventos fora de ordem, prazos perdidos. Levou meses, em alguns casos até ano, para a maioria das empresas dominar completamente essa dinâmica nova que havia sido imposta pelo E-Social. Hoje está tudo dominado, mas até chegar nisso levou um tempo. O E-Social é sobre folha de pagamento. A apuração assistida é sobre cada venda que você faz. No E-Social, você tem alguns eventos por funcionário por mês. Na apuração assistida, você tem milhares de eventos por dia, porque cada venda, cada cupom, cada produto dentro do cupom. Se o E-Social foi difícil, a apuração assistida é ainda mais complexa. E tem as mesmas 3 condições que criaram o caos no E-Social. A primeira é a alta complexidade técnica. O E-Social tinha layouts complexos, eventos que estavam interligados. Na apuração assistida, você tem as validações cruzadas, um monte de regra, diversidade de operações comerciais, compra, venda, devolução, transferência, perda, enfim. Segunda condição, que é perfeita para o caos, é o prazo apertado. O E-Social, as empresas tiveram alguns meses para se adaptar
E na apuração assistida, você tem alguns meses para se preparar também, mas a operação é muito mais complexa. Terceira condição é que a gente tinha uma orientação limitada com o e-social, a gente tinha manuais confusos, tinha umas mudanças de última hora. E agora com a apuração assistida, a gente tem especificações técnicas que ainda estão sendo publicadas. A maior parte dos detalhes nem foram discutidos, não estão publicados e está o caos. Essa é a receita para o caos completa. Mas tem uma diferença que é crítica. No e-social, o erro atrasava a contratação de um colaborador. Era ruim, mas a operação ainda estava andando. Na apuração assistida, se a sua nota fiscal não validar, você não consegue emitir sua venda. Imagina que o seu cliente está lá no caixa, a nota não sai, a sua operação trava, fila que vai acumulando. E quando você descobre o erro nos dados enviados, você vai ter notificação de divergência, necessidade de justificativa, risco de autuação. E como é que você vai se comportar diante de tudo isso? Ó, eu entendo a tentação de esperar para ver o que acontece. Mas as empresas que esperaram no e-social pagaram caro. Os supermercados que esperarem para se preparar para a apuração assistida vão pagar mais caro ainda. E aqui está o erro que a maioria vai cometer. Vai confiar cegamente na apuração do fisco. Pode anotar e ter certeza do que eu estou te falando. Eles vão achar assim: se a Receita calculou, deve estar certo. Errado. A apuração assistida, ela é baseada nas informações que você fornece. Se o seu cadastro tem erro, e você lembra do sonho de valsa lá no episódio 4, a nota herda esse erro. A nota com erro vai lá para a plataforma do governo. A plataforma alimenta a apuração vem errada. É aquela velha máxima: entra lixo, sai lixo, garbage in, garbage out. O sistema é automático, mas ele não é mágico, não é automágico. E aqui está a estimativa que me assusta. Para um supermercado médio com um faturamento de 2 milhões de reais mensais, os créditos que ele pode deixar na mesa podem representar perdas de até 23 mil reais por mês. São quase 280 mil reais por ano jogados fora. E eles podem ficar perdidos para sempre. Se você está percebendo que isso é muito mais sério do que parece, que cada nota que você emite hoje já está definindo a sua apuração lá em 2026, deixa um like aqui nesse vídeo. Porque dá uma olhada, não é sobre você pagar menos imposto, é sobre você não pagar mais do que você deve. Agora a pergunta que importa é: como é que você vai garantir que você não seja pego de surpresa? Bom, tem uma solução e eu vou te dar aqui passo a passo. Primeira coisa que você vai fazer: você vai acessar o portal da plataforma do governo assim que ela estiver disponível. A apuração assistida vai ficar disponível mensalmente lá no portal da Receita Federal, como eu disse. Embora os prazos específicos ainda estejam sendo definidos, os detalhes ainda estão sendo definidos, a gente está estimando que ela vai ser disponibilizada nos primeiros dias úteis do ano que vem. Vai ser similar ao seu sistema de declarações. Isso pode acontecer em janeiro, em fevereiro, enfim. Mas aí, assim que isso estiver liberado, você, o seu contador, o seu gerente fiscal, vocês precisam acessar. Não é quando der tempo, é prioridade. Você vai criar um alarme, você vai bloquear a sua agenda, você vai dar um jeito, mas isso é a sua prioridade. Passo 2, você vai conferir aqueles 3 números principais. De um lado, os débitos, ele bate com o total das suas vendas do mês, a alíquota aplicada está correta, produto com redução, aquela cesta básica, ele foi considerado. Depois, B, os seus créditos, e aqui é onde a maior parte erra. O sistema só mostra os créditos que aparecem nas suas notas de entrada, mas se o seu fornecedor não destacou, não vai aparecer. Se a sua nota tem erro de campo, não vai ser considerado. Então você precisa descobrir o que não está lá. Você precisa cruzar quanto que você comprou no mês, quanto de IBS e CBS deveria ter crédito com o que está aparecendo lá na plataforma. E por fim, o C, você vai olhar o saldo, débito menos crédito. Se esse número estiver fora do que deveria, já suspeita, pode ter crédito que você não esteja aproveitando. Enfim, e o seu terceiro passo vai ser fazer uma análise por amostragem. Você não vai precisar conferir 10 mil notas no final do mês, mas você precisa fazer uma amostragem. Você vai pegar as 20 maiores compras do mês, confere se o crédito está lá, pega as suas
30 notas, seus 30 cupons, 50 cupons de venda, confere se a alíquota aplicada está certa, pega produtos com regime especial, cesta básica, vê se o sistema considerou, vê se a redução de base está certa. Se você achar 3 erros em 50 notas, você tem um problema sistêmico, você precisa entrar com contestação. Ah, não achei erro nenhum. Parabéns, pode mandar bala. Mas passo 4 é, se você encontrou um problema, você precisa contestar dentro do prazo. Você encontrou erro, você não deixa para depois. Você descobriu no dia 10, contesta no dia 10 mesmo. Você não vai esperar o último dia. A contestação vai ser feita via portal mesmo. Você vai ir lá e vai contestar o item, você vai selecionar o que está errado, vai anexar os seus comprovantes, ou uma nota, uma planilha, um laudo técnico, enfim. Você vai submeter isso. E aí o fisco vai ter o prazo para analisar a sua contestação com base no que for regulamentado a partir da Lei Complementar 214 de 25. Aqui não há ainda um prazo definido, não tem ainda nenhuma regra clara. Olha o que eu estou dizendo, estamos aqui há 3 meses de começar o jogo, o apito vai começar a deixar o jogo valendo e a gente ainda não tem as regras. Mas o que a gente sabe é que você vai ter que deixar uma informação adicional, uma documentação que comprove a sua contestação, e o que vai ser relevante aqui é, você precisa preservar o seu direito. O segredo das empresas que são bem preparadas e que elas fazem isso muito bem é elas criam um processo interno. Dia útil, logo após a disponibilização, o fiscal vai entrar, acessar o portal. Nos dias 2 até o dia 5, vai cruzar os dados do seu RP com as suas notas. Do dia 6 até o dia 10, vai validar tecnicamente alguém, o seu contador, alguém da área técnica, vai ver se os produtos estão tributados corretamente. Você vai contestar o que tiver errado. No restante do prazo, você vai acompanhar a resposta. Você vai ter processo. Você não pode ter confiança cega no que o fisco está fazendo. Lembra do que eu disse: se entra lixo, sai lixo. Deixa eu te dar aqui a lição de moral desse episódio. Apuração assistida é como um GPS. O GPS ele te mostra o caminho, ele calcula uma rota, ele te avisa das curvas, mas mas você ainda tem um detalhe, você precisa, é você quem dirige, você precisa olhar para a estrada, você precisa conferir se o GPS não está te levando para o lugar errado. Se o seu mapa, o seu cadastro tiver errado, o GPS vai te levar direto para o precipício. A apuração assistida é o seu GPS, mas o cadastro é o seu mapa. Se o seu mapa está errado, a sua navegação vai sair toda errada. Ele não tem como salvar você. A diferença entre as empresas que vão prosperar em 26 e as que vão sofrer está aqui: a qualidade dos dados. Cadastro impecável. A validação mensal da apuração. Um processo muito bem definido. E, sinceramente, não dá para fazer isso com planilha de Excel. Não dá para fazer manualmente. Não dá para confiar numa revisão só no final do mês, quando você já está com prazo apertado. Você precisa de sistema, você precisa de gente especializada e você precisa de quem faz isso todo santo dia. E é por isso que a Mix Fiscal existe. O nosso sistema monitora diariamente mais de 35 milhões de produtos cadastrados. Nós encontramos as divergências críticas que evitam que você perca dinheiro, queime caixa, que você deixe dinheiro na mesa de maneira significativa para nossos clientes todo santo mês. E na reforma tributária? Esse trabalho vai multiplicar. Olha, eu não estou aqui tentando te vender nada. Eu estou tentando te mostrar a realidade. Você pode tentar fazer sozinho, e pode até dar certo. Mas a história que a gente já viveu com o e-social mostra os riscos de você não se preparar de forma adequada. Na descrição aqui desse vídeo tem um link para o diagnóstico gratuito de 30 minutos. A gente olha o seu cadastro, vê o seu sistema, analisa o seu processo, a gente vai te dizer com honestidade onde estão os seus riscos. Sem compromisso. O único compromisso que a gente tem é com a verdade. E no próximo episódio a gente vai sair da operação e vai entrar na estratégia. Seu supermercado vende 50 mil por mês via iFood? Quem que emite a nota? Você ou o iFood? Quem que destaca o IBS e o CBS? E se o iFood errar, quem que a Receita vai buscar? Fiz essa pergunta para 30 donos de supermercado semana passada.
Sabe quantos souberam responder? Zero. Compartilhe esse vídeo com todo dono de supermercado, com todo gerente fiscal, contador que você conhece, porque tem muita gente que vai descobrir isso só quando receber a primeira apuração. E se você assistiu até aqui e ainda não é inscrito, você está esperando o quê? Os próximos 5 episódios, eles vão definir a sua estratégia para 2026 em diante. Nós nos vemos no episódio 8 e até lá. Valeu demais.